E aí, já estavam com saudades de mim? Eu estou aqui mais uma vez para contar um caso na Sexta do Bira. Bom, para quem não conhece, Bira sou eu. Sempre às 19 e às 21 horas, irei trazer histórias surpreendentes. Eu estava lá no sótão quando lembrei de um caso. Você consegue imaginar uma mulher que por mais de 10 anos conseguiu manter um amante morando no sótão da sua casa? Bom, isso pode até não causar medo em você, mas o final dessa história é um tanto trágico. Eu sei que parece um roteiro de filme ou história de novela, mas na verdade, essa é a história de Fred e Dolly Ostenhake. Enquanto alguns preferem esconder o amante dentro do armário, Dolly era um pouco mais ousada e arrumou um jeito de fazer seu amante morar dentro de sua própria casa. Mas antes de eu contar esse caso, que tal você se inscrever no nosso canal, hein? Sua cooperação nos inspira a fazer conteúdos cada vez melhores. Para contar essa história, eu preciso voltar no tempo, um pouco mais de 100 anos atrás. Dolly Ostenhake era uma mulher como outra qualquer, que vivia no começo dos anos 1900. Como de costume, nesse tempo as mulheres eram donas de casa, enquanto quem sustentava a família eram os maridos. Dolly era casada com um homem rico chamado Fred, mas nem sempre as coisas foram assim. Dolly, que nasceu aproximadamente em 1880, era uma imigrante alemã que cresceu em uma fazenda, onde viveu em meio à pobreza. Ela só conseguiu deixar a pobreza quando se casou com Fred, que tinha uma fábrica de roupas femininas na cidade de Milwaukee. Para ser mais específico, ele fabricava aventais de cozinha. Por ter uma grande responsabilidade em seu negócio, Fred era um homem trabalhador, que dedicava boa parte do seu tempo à empresa. Dolly, que nessa época tinha lá seus 30 e poucos anos, tinha suas necessidades, mas que Fred não conseguia satisfazer. Quando ele não estava trabalhando, Fred estava bêbado demais para conseguir manter sua relação com Dolly. Se é que vocês me entendem. Apesar de parecerem um casal feliz, Fred e Dolly brigavam com frequência, o que a deixava cada vez mais insatisfeita com o casamento. Com essa situação, ela começou a pensar em ter um caso, a fim de satisfazer suas necessidades. Com esse breve contexto, já dá para imaginar o que aconteceu, né? Pois foi exatamente isso que você está pensando que acabou ocorrendo. No outono de 1913, por acaso, a máquina de costura de Dolly parou de funcionar. Dolly ligou para o marido, reclamou da máquina e pediu para que ele enviasse um técnico para tentar resolver o problema da esposa. E ele mandou. Quem foi até a casa de Dolly foi um rapaz chamado Otto Sennhuber. Até então, Otto era inocente, mas quando ele chegou à casa de Dolly, ele se deparou com ela usando pouquíssima roupa e uma meia. Conforme ele ia reparando a máquina de costura, Dolly deixava mais partes do seu corpo à mostra. Até que aconteceu o que Dolly queria. Eles foram parar na cama, onde tiveram relações sexuais. Foi a partir daí que Dolly e Otto começaram um longo caso, que durou pouco mais de uma década. No começo, os dois se encontravam em hotéis e, às vezes, na pensão em que Otto morava. Mas, depois de um tempo, eles se cansaram de se encontrar nesses lugares e começaram a marcar os encontros na casa de Dolly. Vocês sabem que, antigamente, quando uma mulher era vista com outro homem, as pessoas costumavam pensar coisas ruins e fazer fofoca, não é? Pois é, com Dolly não foi diferente. Por ter sido vista várias vezes com Otto, os vizinhos de Dolly começaram a questionar a fidelidade dela a Fred. Dolly chegou a dizer que Otto era um parente distante, que ela costumava ajudar de vez em quando. Só que os vizinhos não acreditaram e contaram sobre a infidelidade de Dolly para Fred.
Ao confrontá-la, Dolly disse que era apenas um vendedor de livro que a incomodava frequentemente. E por incrível que pareça, Fred acreditou em toda essa história fajuta. Vivendo agora sob a vigilância dos vizinhos, o encontro dos amantes ficou um pouco complicado. Se eles continuassem a se encontrar na casa de Dolly, mais cedo ou mais tarde Fred iria descobrir. Foi aí que Dolly teve uma ideia maluca, mas genial. Ela queria que Otto estivesse perto o tempo todo e propôs para ele ir morar no sótão de sua casa. Assim, ela não precisaria lidar com a curiosidade dos vizinhos. Otto então deixou o emprego na fábrica. E como ele praticamente não tinha família, começou a passar o tempo todo no esconderijo da casa de Dolly. Ao menos para mim, essa era uma ideia bizarra. Mas como Otto estava completamente apaixonado por sua amante, acho que ele seguiu seu coração e não pensou duas vezes antes de ir morar escondido na casa da amada. Segundo foi reportado pelo Los Angeles Times, o sótão onde Otto morava era praticamente um ninho, que tinha um colchão, uma lamparina e, para fazer suas necessidades, um pinico. Para passar o pouco tempo em que Fred estava em casa, Otto se dedicava à leitura e às obras em que estava escrevendo. Otto se tornou praticamente um escravo sexual de Dolly. Mas, além de dar prazer a ela, Otto também fazia as tarefas domésticas. Quando ele não fazia o papel de amante, ele cozinhava, varria o chão, lavava a louça e arrumava as camas. Para os dois amantes, era um sistema que funcionava muito bem. E assim, eles permaneceram por muito tempo. Mas como é que um homem conseguiu viver assim? Para Otto, ele estava vivendo ao lado da única pessoa que se importava se ele estava vivo ou morto, além de não ter que pagar aluguel para morar. Obviamente, ele não poderia seguir sua carreira de reparador de máquinas de costura, mas Otto não estava nem aí para a sua profissão. Na verdade, ele queria ser escritor. E foi por isso que ele levou seus materiais de leitura e escrita para o sótão em que morava. Assim, ele poderia enriquecer seu conhecimento e aprimorar suas habilidades como escritor. Para deixar o amante feliz, Dolly trazia livros da biblioteca. Durante um tempo, Otto escreveu histórias de ficção que foram publicadas em revistas literárias sob um pseudônimo. Por mais louco que possa parecer, Dolly e Otto viveram assim por longos 10 anos. Só que um dia as coisas se complicaram. Fred resolveu que queria deixar sua casa em Milwaukee para se mudar para Los Angeles. E Dolly certificou-se que a casa que eles iriam morar tivesse um sótão. Só que na casa nova, Fred, o marido, passou a escutar barulhos estranhos vindos do sótão. Certa vez, ele chegou a perceber que alguns dos seus charutos tinham desaparecido, mas não podia imaginar que tinham sido pegos por um homem que morava escondido na sua casa. Depois que o casal foi morar em Los Angeles, Fred passou a beber cada vez mais. E isso também aumentou a frequência com que brigava com sua esposa. Um dia, quando eles tiveram uma briga mais séria, Otto escutou alguns gritos de Dolly e pensou que Fred estaria tentando matá-la. Ele desceu as escadas com uma pistola calibre 25 nas mãos e foi em direção ao casal. Fred ficou sem entender como um homem estava dentro de sua casa e partiu para cima de Otto. Na luta, Otto atirou em Fred e acabou o matando. Agora, o casal poderia viver feliz para sempre. Mas ainda precisavam encobrir o assassinato de Fred. Os amantes então tentaram forjar um assalto. Otto pegou um relógio caro que tinha na casa, colocou Dolly dentro do armário, trancando a porta pelo lado de fora, e se escondeu no sótão. Quando a polícia chegou, a chamado dos vizinhos, Dolly disse que os ladrões tinham invadido a casa e matado Fred. Apesar de desconfiarem de Dolly, os detetives não conseguiram explicar como ela tinha matado o marido e trancado a porta do armário do lado de fora. Apesar do caso ter sido investigado e levado à justiça, ninguém conseguiu acusar Dolly.
e ela foi declarada inocente. Agora, os dois podiam ser felizes vivendo com o dinheiro do Fred, não é? Não exatamente. Depois de comprar uma outra casa em Los Angeles, Dolly queria que Otto continuasse a viver no sótão da casa. Na verdade, eu acho que ela gostava mesmo era de ter um escravo sexual. Apesar de ter um amante em casa, ela se relacionou com vários outros homens. Anos depois do assassinato, o caso voltou à tona quando encontraram o tal relógio que tinha sumido roubado de Fred. Mas as provas eram insuficientes para acusar qualquer pessoa. Após esse evento, Otto simplesmente sumiu do mapa. E Dolly viveu com outro amante até o ano de sua morte, em 1961. Gostou da história de Dolly e Otto? Bom, em 1969, a atriz Shirley MacLaine criou uma personagem baseada em Dolly para o filme A Felicidade da Sra. Blossom. Já em 1995, foi lançado o filme O Homem do Sótão, que relata exatamente um caso inspirado nessa história. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu me despeço por aqui e até a próxima sexta-feira. Tchau!